Então a gente vai começar agora o Momento Aspramesse com o nosso amigo Pequeiroz. Bom dia, Pedro. Bom dia, tudo bem? Como vão os ouvintes do Contraponto? Tudo tranquilo, tudo tranquilo. Pedro, antes de tratar do jurídico, tem uma notícia que me chamou a atenção, e você como cara da área de segurança, que é um especialista na área, o jornal O Povo trouxe ontem, eu acho que você deve ter ouvido essa notícia, e eu vou ler um pouquinho para você comentar em cima dessa notícia, depois a gente fala um pouquinho também do jurídico, a importância de ter um jurídico. Comunidade enfrenta dificuldade para ter internet por causa de ameaças de facção. Os moradores do residencial Cidade Jardim 2, no bairro Prefeito Zé Walter, seguem tendo dificuldades para contratar serviço de internet por causa das ameaças de faccionados contra prestadores. O Povo acompanha a situação desde 2019, quando o homem foi preso suspeito de ordenar as ameaças. Outros serviços também já foram alvo dos criminosos, como distribuição de gás e TV a cabo, como o Povo mostrou em setembro de 2020. No local, a atuação da facção criminosa Comando Vermelho. Conforme um morador do conjunto que pediu para ter a identidade preservada, quando ele chegou ao residencial há quase 2 anos, diversas empresas ainda prestavam serviço. As ameaças fizeram com que, aos poucos, os serviços fossem deixando de ser prestados na cidade de Jardim 2. A empresa que a fonte contratava parou de fornecer assistência técnica após alegar não haver segurança para entrar no local. Outras, ela narra, pararam de oferecer o serviço por ter seus equipamentos furtados dos postes. Hoje ele usa um modem com chip de celular, mas reclama que o serviço não é suficiente. Tem pessoas de bem que precisam da internet para movimentar seus negócios. Tem alunos, crianças que estudam, precisam ser entretidas, pessoas precisam de internet para poder estudar, desabafa. Eu, em particular, estou pensando até em sair de lá, exatamente porque eu preciso estudar e não consigo. A distribuição de gás também sofreria ameaças semelhantes. Apenas uma empresa entrega no local. Não entendo por que tem cabine policial no Cidade de Jardim se ele sabe o que acontece e não toma providências. Atualmente, conta a fonte, empresas do próprio residencial têm conseguido fazer a instalação, mas ele desconfia delas por não ter achado registro na Anatel e nem CNPJ. Um outro morador desse mesmo local, ouvido pelo Povo, também tem de identidade preservada, afirma que seus vizinhos deixaram de ter internet após a empresa que eles contrataram ter os equipamentos arrancados. A gente não pode usar uma internet porque a facção não deixa. Quando eles vêm ligar, tudo bem, eles ligam, mas depois, quando vai fazer a manutenção, já não pode mais entrar. Pedro, a que ponto a gente chegou, hein, Pedro? Infelizmente, isso é uma notícia que há tempo, né? Em outros locais a gente já sabe que existe. Sim. Eu entendo, Roberto, e ouvintes do Contraponto, que enquanto o Estado brasileiro não tomar medidas enérgicas com relação à lei penal e os estados, entes, não tomarem providências mais radicais no que tange a efetivo e também a possibilidade da polícia trabalhar com mais propriedade, segurança, assim, né? Eu não estou dizendo que o Estado deve dar, né? Inclusive, no passado passou uma reportagem no Fantástico sobre essa questão, né? Do conflito polícia-cidadão. Mas é isso aí é resultado da omissão do Estado como um todo. As leis são frouxas, eu acho que é de propósito, né? Eu acho que o Congresso, né, que é competente para modificar a lei penal, deve ter a coragem de fazer a lei penal de forma que ela realmente sirva para reeducar alguma pessoa, ressocializar, né, punir. Porque da forma que está hoje,
notícias como essa aí, né, que você vê que a própria narrativa da matéria fala que é um fato que já se foi constatado há 2 anos atrás. Aí imagina, para se constatar, leva um bom tempo. Sim. Né, porque nada é anunciado de imediato, sempre leva um tempo. Então, se já foi anunciado desde 2019, então imagina quanto esse pessoal já sofreu. E não é só a cidade de Jardim no Zé Walter, não. Sim. Bom Jardim, Pirambu, Aldeota, aquelas comunidades ali da Praia do Futuro, Palpina, Vila Velha. Para onde você vai nessa cidade, há comunidades em que os seus moradores são reféns. Eu já disse isso aqui várias vezes nesse programa. Já falei várias vezes que muitas vezes o cidadão tem que morar na comunidade, inclusive policiais militares. Sim. Eu soube, ainda ano passado, durante a campanha eleitoral, eu ouvi relatos de policiais nesse sentido aí. Tem colegas que moram lá, tem policiais militares que moram lá, é só verificar aí, mas que são reféns do processo. Porque se tomar medidas, as represálias são perversas, né? A família pode ser morta, o próprio policial, ou tem que ser evidência. Então, eu atribuo a tudo isso, a culpa de tudo isso, ao Estado. Inclusive, Pedro, eu estava até comentando aqui antes, às vezes quando o policial faz seu trabalho de modo correto, impedindo o crime e tudo, vem um bandido ameaçando às vezes alguma pessoa, ou mesmo utilizando de laranjas, para denunciar esse policial lá na controladoria. E mesmo que esse policial seja inocentado, daqui que isso aconteça, ele fica 2, 3, 4 anos respondendo um processo, às vezes, sem ser culpado, e na expectativa de poder ser expulso por uma denúncia anônima, ou por denúncia de uma pessoa lá que diz que foi agredido por ele, enfim. E a controladoria abre processo atrás de processo a todo momento, né? Você deve saber bem disso, porque a sua entidade, as Promessas, trabalha muito nessa área jurídica, né? E a gente combate muito, a gente tenta mostrar, no passado, na gestão da doutora Socorro França, ela, por ser, né, uma procuradora de justiça aposentada, ela sabia dessa problemática, né? E rapidamente ela dissolvia aquela denúncia, né? Pela a vasta experiência dela, como representante do Ministério Público, ouvi tantos depoimentos, sabe quando a pessoa está mentindo, né? Pelo menos presume, né, que está mentindo. E ali muitas denúncias eram arquivadas, mas nem todos os controladores ou corregedores têm essa percepção, né? Infelizmente, é um trabalho que desgasta o Estado, né? O Estado tem que apurar. A pessoa realmente, a suposta vítima, temendo realmente sofrer, né, as represálias que ocorrem nessas comunidades em que há esse tipo de modus operandi, acaba sim tendo que forjar, né, uma denúncia contra aquele policial que trabalha dentro da forma que a sociedade gostaria que o policial trabalhasse. Isso é um câncer. Isso é um câncer, isso não é só aqui. Eu lembro bem, eu já fui coordenador do Fórum Sindicato, de Associação de Sindicato, mas lá a gente via os presidentes hoje é Polícia Penal, antes era agente penitenciário. Eles levavam as denúncias para a gente lá no FOASPEC, dando conta de que os presidiários estavam se organizando, né? Estavam preparando organizações criminosas, com estatuto, com regimento e tudo mais, com todo aquele organograma de uma associação. E o Estado parece que ignorava, né? Esses assuntos o Estado ignorava. E isso
hoje, né, é um resultado drástico, né? A gente tem famílias que são expulsas de condomínio inteiro, né? Ruas inteiras são abandonadas, ou na Palpina, ou ali na Babilônia, no Vila Velha, no próprio Bom Jardim, existem setores do Bom Jardim mais lá para baixo. E Pedro, E você vê que não tem moradores porque foram expulsos. inclusive quando a pessoa não sai, eles matam, né? A gente teve casos esse ano, eu acho no Vila Velha, se eu não me engano, a família não quis sair, na Calcaia também, a família não quis sair, eles mataram 2 pessoas. Então, Matam, Roberto. eles não têm matam, pena, sim. né? Eles matam, e às vezes matam, e para a gente descobrir isso, às vezes parece que o Estado leva um tempo, porque em determinados setores a polícia não consegue entrar com muita facilidade, né? Isso. É um absurdo isso, né? Isso é resultado lá dessa migração do Rio de Janeiro. E também, Pedro, além disso, o próprio crime organizado expulsa policiais também. A gente vê quase que por mês acontecer policiais sendo expulsos desses locais, ameaçados, né, por esses bandidos, simplesmente que parece não tem mais estado e mandam ali naquela região, né? Isso, nós temos sim. Foi, não foi. A gente vê aqui nos grupos de WhatsApp de policiais militares um pedido de socorro de companheiros para... Claro que o Estado tem interesse em divulgar isso, porque esse Estado, francamente, é uma desmoralização. Sim. Né? Você ser um gestor e não ter a competência, não ter a eficácia de dar às pessoas que você governa naquele território, né? O conforto, a qualidade de vida que está previsto na Constituição, né? O direito de ir e vir, de morar, né? O direito de asilo, que seria a sua residência não ser violada. Mas, infelizmente, existem comunidades como essa que a matéria traz e outras dezenas que existem aqui no Ceará, em Fortaleza, que os seus moradores não têm mais paz, né? Você vê que aqui na Calcaia, após aqui essa ponte, uma das áreas críticas, né, chamado Parque Leblon. Parque Leblon é um local em que as facções esquartejam, né? Muitas vezes, conforme já se viu o vídeo aí, grave, né? O vídeo, o esquartejamento a sangue frio, iniciando pelos membros superiores, depois os inferiores, até chegar na degolagem, né? Assim, filmando, rindo, fazendo pagode, uma coisa extremamente bárbara, né? É aí que o Estado tem que ser duro, mas não ser só duro com esse, não. Ser duro também com aquele que se omite a fazer a atividade, né? O Estado, o gestor que não demonstra eficácia na atividade, porque não é justo você pegar um policial militar e achar que ele sozinho, e Deus vai combater o crime. Né? As pessoas têm muito essa ideia de chamar a polícia para tudo que você imagina. Verdade. Quando, na verdade, a polícia era para ser chamada em situações de exceção. As pessoas para viver de forma livre, sem ofensas constantes, né? E aí você acaba tendo que viver permanentemente com a polícia tentando te proteger numa guerra permanente. E isso é que está o erro, né? Porque o policial é a última fronteira, né, a ser solicitado, porque você tem que ter acesso, né, ruas pavimentadas ou asfaltadas, iluminação à noite à vontade, escola, creche, comércio, né? Hoje quase todos os comércios que não são fechados em grades, né, a pessoa está ali aprisionada, o comerciante, tem que botar um monte de pretexto de câmera e segurança, e os bandidos vêm e quando não mata o segurança, toma a arma do segurança. Enfim, rapaz, é um inferno. Mas isso tudo eu continuo a afirmar.
é culpa do Estado. O Estado omisso, que não quer tomar providência para ele mesmo não ser punido, ou seja, ele mesmo não ter que provar do próprio veneno, né? Os gestores que fazem o Estado. É isso que eu digo. Inclusive, Pedro, a gente lembra que quando se denunciava muitos anos atrás a existência da chegada das facções criminosas aqui no estado do Ceará, o Estado negava, né? Negava que existia e você e outras pessoas da área de segurança denunciavam extensivamente que as facções estavam agindo e estavam dominando os bairros. Porque quem não sabe, antigamente, o crime não era organizado aqui no estado do Ceará. Era desorganizado, não tinha uma facção que dominava os bairros. Era cada área tinha uma gangue que dominava, né? Que não gostava da gangue do bairro vizinho, que brigava com a gangue do bairro vizinho. As facções vieram e uniram vários dessa gangue e organizaram todo o crime, né? Mas quando fizeram essa denúncia, o Estado dizia que era mentira, que era coisa da oposição, né? Era esse tipo de resposta, né, que eles davam. Sim, como eu estou te falando, quando eu cheguei em 2008, no Fórum Unificado, a gente ouvia, né, inclusive era o Coutinho na época, Coutinho, que depois foi ser também conselheiro, né, da Secretaria Nacional de Segurança Pública, a Senasp, onde eu também tive o prazer de representar, né, o Ceará, num daqueles assentos lá, onde a gente discutia essas questões e elas eram trazidas para o debate, mas, assim, de uma forma que parecia ser realmente de propósito, não se via do Estado, como até hoje não se vê, salvo algum agente, né? Porque como a lei é frouxa, a lei penal é frouxa e a execução também, muitas vezes é necessário que uma pessoa tome atitudes radicais, como esse atual secretário de Segurança de Administração Penitenciária do Ceará, né? Isso. Ele praticamente trouxe a ordem nos presídios por conta própria. Sim. Porque antes dele passaram outros secretários que, ao invés de aplicar as medidas que são necessárias, com um bom controle prisional, fizeram foi afrouxar tudo, né? Deixar os presos, como diversas vezes foi vazado, filmagem deles à vontade com celulares, fingindo estar sequestrando parentes para roubarem, né, as famílias com ligações de sequestro, né? Mandando matar fulano, mandando matar cicrano. Então, passava um dia a lavantu, né? À vontade. Até que chegou esse Mauro Albuquerque e realmente passou a tratar a comunidade carcerária como, infelizmente, tem que ser tratada. Sim, né? verdade. Da forma como ele pode lá, né? Tem que ficar na sua cela, banho só controlado, celular de forma nenhuma, e outros apetrechos que lá parecia que era à vontade, ele teve que disciplinar. Né? Todo mundo ia lá visitar o avião, o capanga, o capataz, e aí só pode depois só a esposa ou companheira legalmente declarada em união estável. Enfim, parece que a coisa tomou outro rumo por lá. Eu não conheço. Pedro, esse caso aí que foi em 2019, que o Mauro ajeitou o sistema penitenciário, deu moral ao sistema penitenciário, foi uma oportunidade que o Estado do Ceará perdeu de não acabar com as facções, mas de tirar muito do poder, porque elas demoraram para se reorganizar. Inclusive, você pega os números de 2019, foi um dos menores números de violência dos últimos 10 anos. Por quê? Porque com esse trabalho do Mauro, as facções tiveram que se reorganizar, não podendo mais contar com as pessoas que estavam presas dentro do presídio, né? Que ele tirou tomadas, fez várias ações, e foi uma oportunidade perdida que o Estado do Ceará teve de combater mais fortemente ainda as facções que se reorganizaram e estão agindo de outras maneiras, né? De outras situações, não mais dependendo da situação do presídio, das pessoas que estão presas, né? Então, na minha opinião, foi uma oportunidade perdida que o Estado do Ceará teve
de resolver muitos problemas de segurança. Pega os números da violência do Ceará em 2019, é um dos menores dos últimos 10 anos. Por quê? Por atuação do Mauro Benevides, né? Do secretário. Albuquerque. A Mauro Albuquerque. Mauro Albuquerque. Mauro Albuquerque. Por atuação Isso. dele. Pelo menos na minha opinião, né? Isso é uma opinião que a gente analisa segurança. Concordo plenamente. Agora vai lá. Tira a figura do Mauro Albuquerque. Aí como é que estaria hoje a comunidade carcerária? Porque muitos passaram, pessoas que a gente entende que poderiam ter tido com maior presteza o mesmo rigor, né? Mesmo que forma mais diplomática, mas que fosse feito o controle interno, né, da comunidade. Mas infelizmente chegou ao que chegamos, né? E essas questões que a matéria do jornal O Povo traz nesse dia de ontem é uma coisa que pode ter certeza se repete a dezenas de outras localidades, porque nem Sim. todo canto as pessoas querem falar para não serem supostamente sofrer represárias, né? Sim. Então acabam morando naquela situação. Hoje, para onde você vai, tem siglas, né? Pichadas. Eu fiquei assim estarrecido. Eu estava no meio do mato, num lugar ermo, onde nem passa ninguém, a não ser por uma razão de se deslocar para uma localidade. E estava lá, a cada não sei quantos quilômetros, estava lá a pichação da marca lá do cabo que acha que está representando aquela facção. E o Estado não faz nada assim. Uma das coisas que eu também entendo que é muito deficitário nesse sentido, além da lei, é efetivo de combate ao crime. Efetivo. A Polícia Civil está extremamente escassa de agentes e delegados para poder fazer um bom inquérito. A Polícia Militar, que era a mais importante na questão da preservação da ordem, né? Porque uma crítica que eu faço a gestões de polícia militar é o desvio de finalidade. Tem muito policial militar, com todo o respeito que eu peço desculpa aos meus pares, porque eu sou policial da reserva, apesar de ser advogado hoje, mas eu sou policial da reserva militar. E o que eu vi ao longo dos meus tantos 35 anos de polícia, e ainda vejo hoje, é desvio de finalidade da função. Eu entendo que numa leitura pedagógica, qualquer cidadão maribundo que faça uma leitura na Constituição Federal, ele rapidamente identifica qual é a finalidade da Polícia Militar dentro de uma sociedade. E diga que ela é extremamente importante. Sem ela, a democracia talvez nem existisse. Nós viveríamos num país bárbaro, né, de conflitos da lei do mais forte. Que praticamente né, para quem é político poderoso e perverso. Mas a gente tem que ver que a polícia ostensiva, que se denomina polícia militar, essa polícia ostensiva, ela tinha que ter um número, assim, compatível mesmo de efetivo, para que as pessoas vissem a polícia e temessem praticar o crime. Somada a uma lei que verdadeiramente a pessoa soubesse que se fosse flagrada, fosse pegue cometendo crime, ela seria punida exemplarmente, né? Mas você não encontra, você roda uma cidade dessa, com quase 3 milhões de habitantes, por exemplo, Fortaleza, rapaz, para você ver um policial ostensivo ali posto naquele local para reprimir o crime, né? É um negócio, a preservar o crime, digamos assim, para ser mais técnico, né? É um negócio assim que tem que procurar um palheiro, entendeu? Então é preciso que o Estado do Ceará, em especial, reveja essa questão de quantitativo e de efetivo, para pelo menos fazer seu dever de casa no que tange, já que não pode mudar a lei penal, que é uma lei que precisa que o Congresso faça seu papel. Porque um Estado desse que tem 9 milhões de habitantes, nós temos que ter no mínimo aí uns 34 mil policiais ostensivos. Eu não estou falando de policial investigador ou agente de polícia civil que vai estar ali
fazendo aquela coisa com inteligência. E também pensar nisso, na inteligência. A inteligência, você, Roberto, e qualquer ouvinte aqui desse programa, deve, assim, perceber que a Polícia Rodoviária Federal, ela não passa o dia todinho, seus agentes, não passa o dia todinho no asfalto quente, parando carro e mais carro, fazendo filas e mais filas de engarrafamento, para saber quem que é bandido ou não que vai passando naquele posto. Você passa ali, todo mundo por trás daqueles vidros fumê, etc. Mas vai olhar, olha pessoal, tenham essa curiosidade, verifiquem o quantitativo de apreensões e operações que a Polícia Rodoviária Federal faz. É uma coisa esplêndida. Verdade. Por quê? Por conta da inteligência. Eles trabalham com inteligência. Mas a inteligência que eu estou falando aqui para alguns ouvintes, que eu quero deixar claro, não é a inteligência da pessoa de fazer a coisa. É agentes disfarçados, muitas vezes pessoas do povo, comerciantes, vendedores, que se predispõem a fazerem prestarem informes, né, para a polícia, e a partir dali ela vai montando, vai interpretando aquela informação ao ponto de prender em quantidade, né, aqueles criminosos que acham que podem andar pelas rodovias federais e não serem abordados pelos policiais federais. Então, eu penso que a Polícia Militar, respeitosamente aos nossos gestores, ao longo de muitos anos, deveriam pensar mais nessa questão da inteligência. Aliás, o Ceará, né, é o estado que cedia, né, a Central de Inteligência do Nordeste. Né, para quem não sabe, é aqui no Ceará. É verdade. Onde estão os melhores agentes, né, de informação, de inteligência. Né, aqui do ladozinho do Iguatemi, aqui em Fortaleza, está lá, num determinado local, uma agência onde seus agentes não precisam mostrar suas caras, porque é muitas vezes isso que atrapalha. Muitas vezes o gestor quer colocar um policial militar para fazer inteligência, mas no outro dia o policial militar está fardado no posto de serviço, mostrando a cara que é policial. Aí não tem condição. Ou você é agente da inteligência, né, que não se confunda com agente de polícia, aquele que pode aparecer, algemar, atirar. Inteligência é uma coisa extremamente, tipo assim, é agente secreto, né? Ele apenas fica ali numa vida cotidiana, muitas vezes você nem sabe que a pessoa é da inteligência, e ela vai passando informações e acaba que o resultado são os melhores possíveis. Mas o negócio de chegar com a sirene fazendo zoada, a luz azul e vermelha, né, fazendo ali aqueles reflexos ali, e o povo tudo, né, de farda, cultura, ali qualquer meliante a quilômetros, né, com os binóculos consegue sair do local do crime. Então, verdade. É isso que o Estado tem que fazer. Aumentar a efetiva, usar inteligência e combater esse crime exacerbado que não deixa o cidadão sequer usar um sinal de internet na qualidade do seu gosto. Mais algum destaque que você quer fazer? Roberto, é a questão da reforma administrativa. O Congresso Nacional está silenciosamente, né, tratando da reforma administrativa, e eu entendo que os servidores ativos, inativos, deveriam ficar com a barra de molho e passar a acompanhar a PEC 32. A PEC 32, que tramita no Congresso, inclusive houve uma votação expressiva na Comissão de Constituição e Justiça no dia de ontem. Ela vai trazer umas mudanças radicais para o serviço público, para o servidor público, civis e militares, que os militares também, apesar de não poder, assim, de forma mais expressa, se manifestarem, mas é bom que os militares também silenciosamente, né, para não serem punidos com procedimentos de revolta ou qualquer outra manifestação, passe a acompanhar, porque essa PEC, muitos direitos que foram conquistados, né, há anos,
serão sucumbidos, serão suprimidos nessas reformas. Então a gente vem se reunindo aí, umas poucas pessoas, uns poucos dirigentes nacionais. Eu estou aqui no Ceará, por exemplo, representando a ANASPRA, Associação Nacional de... hoje Federação, desculpa. A Federação Nacional de Praças, a ANASPRA, junto com dirigentes da Federação de Policiais Rodoviários Federais, Educação, Ministério Público, Saúde, porque a gente está preocupado com essas mudanças que serão extremamente radicais. A gente não está falando aqui, para deixar bem claro, de perda de direitos previdenciários, porque esse já foi hoje em 2019. A gente está falando de mudanças no âmbito administrativo. Tem coisa que envolve férias, envolve estabilidade, envolve jornada de trabalho, redução de salário, extinção de cargos, terceirização de quase tudo, porque por trás disso há o interesse empresarial de amigos do governo que querem escravizar a mão de obra através de terceirizada, porque é uma coisa exacerbada essa história de o Estado contratar uma empresa terceirizada, em que o empresário paga uma merreca ao seu trabalhador, sem garantias total, né, seletistas, e acaba ficando com um bolo enorme de dinheiro. São as empresas terceirizadas. Muitas vezes, no final do contrato, dissolve a empresa e deixa um monte de trabalhador a ver navios, ou seja, você não tem garantia nenhuma hoje no Brasil quando é terceirizado. Isso é uma preocupação nossa, porque não atinge só o servidor público, vai atingir também as pessoas que não são diretamente concursadas. E aí eu peço aqui, eu faço um apelo às pessoas que ainda queiram ver nesse país um serviço público de qualidade, que façam algo que possa acompanhar essa tramitação da PEC 32 e se mobilizar muito, falar com o seu senador, falar com o seu deputado federal, para minimizar, porque ela irá passar de alguma forma, né? De alguma forma ela vai passar, porque como é vontade de governo, e quando há vontade de governo, as coisas tendem a acontecer no Congresso, né? Porque há meios que ele tem para poder convencer ou fazer com que o senador e o deputado votem naquela proposta. A reforma administrativa é uma proposta de governo e precisa que o povo brasileiro, infelizmente, tenha que se levantar do sua cadeirinha, do seu conforto, do seu sofá e se mobilizar para poder evitar que essas percas sejam drásticas, né, que sejam minimizadas. É um tema, inclusive, para a gente tratar mais detalhadamente na próxima semana, se você quiser, Pedro, no Momento das Promessas, na quarta-feira. Agradeço Sim. aí por mais uma participação, viu, Pedro? Um bom dia para você. Eu que agradeço, peço desculpas porque ontem eu tive que fazer um procedimento médico no horário do programa e ele passava por uma anestesia. E aí eu não pude, não tinha consciência suficiente para falar o que fosse necessário. De repente eu estaria falando era besteira. Tá? Então é isso. Então eu agradeço a vocês pelo carinho de todos, os ouvintes do programa Contraponto, da Rádio 1200 AM, e de vocês que fazem o programa, Roberto, Márcio, tá bom? Beleza, valeu, que Deus Pedro. abençoe. Deus abençoe vocês todos. Tudo de bom aí para você, Pedro.